Então, quando nós fazemos boas escolhas, claro que nós vamos ter muito menos prejuízo. Mas para que a gente possa fazer boas escolhas, nós precisamos conhecer. Se tiver 2 copos de água aqui, os 2 da mesma cor e tudo, e me mandarem escolher um que são diferentes, eu não posso escolher nenhum dos 2 se antes eu não tiver conhecimento do que contém este e o outro copo. Eu preciso saber, aqui tem o quê? Aqui nesse aqui imaginário aqui tem o quê? Aí sim, quando eu souber o que tem, então eu posso escolher entre eles. Então uma escolha, principalmente para ela ser acertada e boa, nós temos que ter conhecimento da causa. Por isso que o desenvolvimento da inteligência, ele precede o desenvolvimento moral. Aí está escrito isso aqui, ó, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Claro, quanto mais o homem evolui, quanto mais ele desenvolve a sua inteligência, mais escolhas ele vai poder fazer bom e melhor os seus hábitos e os seus costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais. É o que nós vimos acontecer aí, né? Forças materiais. Temos visto acontecer em todo o planeta. Os homens concorrem para ela pelos esforços de sua inteligência. Quer dizer, as catástrofes acontecem, os flagelos acontecem, o homem coloca a sua inteligência para resolver as consequências, os problemas deixados pelo flagelo, né? pelo fenômeno natural. Aí ele desenvolvendo a sua inteligência, logicamente que ele vai se desenvolver moralmente. Então esse progresso é duplo, né? É um progresso duplo. Saneiam regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva, né? Com o estudo da botânica, quantas melhorias foram feitas até também no reino dos animais. Tudo aplicando a inteligência que ele vai desenvolvendo. Aí vem aqui um parágrafo interessante, ó. Esse duplo progresso se realiza de 2 maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, que a gente quase não percebe, né? A outra por modificações mais bruscas, que é o que a gente viu acontecer aqui, teve na Austrália, né, lá no Haiti, em todos os lugares. Quando a mudança é muito brusca, a gente observa através desses fenômenos aí que causam os flagelos. Cada uma delas resulta num movimento ascensional mais rápido. Cada uma, tanto a lenta quanto a outra. O qual marca com sinais nítidos os períodos progressivos da humanidade. Agora, o mais importante, ó, esses movimentos subordinados, e eles grifam isso, nos pormenores ao livre-arbítrio do homem. Aqui entra a responsabilidade, não é a culpabilidade, mas é a responsabilidade do homem em agravar isso aí, né? Então, esses momentos subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens são, de alguma forma, fatais no seu conjunto, pois são submetidos a leis como as que operam na germinação, no crescimento, na maturação das plantas, e é por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isso é, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes será geral. Então aqui vem desenvolver essa ideia que os espíritos passaram para Kardec sobre os objetivos, né, desses flagelos destruidores. Na 739, Kardec perguntou: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico? E eles disseram que sim. Eles modificam muitas vezes o estado de uma região, como aconteceu aqui com a nossa região. Toda a topografia, a parte de tudo está diferente. Friburgo vai ter que ter outro mapa. Está totalmente diferente. Perdemos as referências de lugares, né?
Antigamente a gente ia daqui para Teresópolis, aí a gente ia passando, ó, do lado direito tem isso assim, assim, quando a gente tinha que ensinar alguém a chegar onde a gente estava, em algum lugar, ó, do lado direito você vai passar por isso, vai passar por um prédio assim, tá? Agora não tem mais isso, agora essas referências vão ter que mudar, porque as coisas foram destruídas por ali, né? Ali na parte do Campo do Coelho, o Córrego Dantas, aquilo ali foi geral, então as referências realmente mudaram. E aí, com certeza, grandes modificações vão acontecer. Na 740, Kardec pergunta, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com as necessidades mais duras? E eles respondem que sim, que os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Que a gente leu ali na Gênesis a mesma coisa, né? Até estavam falando aqui domingo. Quando a gente vê uma coisa muito detalhada, uma criação muito legal, um aparelho, uma coisa assim, a gente brinca e ainda fala, isso deve ser coisa de japonês, que eles é que são muito espertos para fazer isso, são inteligentíssimos. Mas eles desenvolveram a sua inteligência para se reerguerem de um flagelo destruidor dos maiores. Hiroshima e Nagasaki, a gente não pode esquecer daquelas bombas que arrasaram com essas cidades, né? Então, o Japão, aquela ilha pequenininha lá, cheia de terremotos, né? E hoje em dia, raramente, só se for um muito grande, nós temos catástrofes com terremotos lá, porque eles já desenvolveram tanto essa parte da arquitetura, da construção, que eles nem são mais abalados por isso. Então, é a inteligência a serviço do bem-estar, do desenvolvimento, que acaba levando também ao desenvolvimento moral. Então, eles dizem que os flagelos são provas que proporcionam o desenvolvimento da inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de desinteresse próprio, de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Né? Então, isso também a gente pode ver na prática. Né? As pessoas que estão trabalhando, que estão ajudando, o único interesse delas ali é em ajudar, porque ali não tem interesse maior, né? Quem está separando uma roupa, quem está separando alimento, que está lá dando horas do seu dia lá trabalhando, o interesse dela é em ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Quem enche um carro de mantimento e leva numa região devastada, de difícil acesso, qual é o interesse dela? Ajudar e levar alimento para aquelas pessoas. Ela não está com outro interesse ali. Então, isso mostra quais são os interesses reais e verdadeiros. E isso leva ao desenvolvimento moral. É dado ao homem conjurar os flagelos que os afligem? Aí é que entra a questão da responsabilidade ali nos seus pormenores ligadas ao livre-arbítrio do homem. E eles dizem, sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência da própria imprevidência. Então, é aquela questão, construção numa área que a pessoa está vendo que é perigosa, né, numa encosta, não tem base, não tem nada, quer dizer, o que espera? É imprudência, é imprudência. Né? A gente jogar lixo pelos bueiros, entupir as bocas de lobo, entupir, olha, o rio, eu moro perto do rio, né? Então eu lá no meu terraço, eu vejo passar tudo que parece que as pessoas não querem, joga no rio. Eu vejo passar de tudo ali. E não é em época de enchente, não. Eu vejo passar sofá, colchão, vai passando. O rio, para muita gente, é uma lixeira. É um lugar onde elas se livram das coisas que elas não querem mais. Aí, lógico que quando houver um fenômeno climático, de uma extensão, de um volume de chuva grande, não vai dar para escoar, não tem como. Eu vejo só o pessoal da janela jogar os sacos de lixo dentro do rio. Né? Infelizmente, a gente vê essas coisas acontecer. Então, isso aí é a imprevidência. São as responsabilidades que nós temos diante dessas situações, né? Que a gente vê acontecer. Agora, o homem pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, numa menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe.
não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Essa resignação a gente tem que demonstrar, obediência e resignação. Diante de flagelos, não tem jeito. No capítulo do Evangelho que fala sobre obediência e resignação, vem falando sobre isso. A resignação, ela é o consentimento do coração. Você vê a coisa diante, você não tem jeito, você tem que se entregar, você tem que se doar para aquilo ali, porque não tem jeito. E a obediência é o consentimento da razão. Bem, eu preciso obedecer porque não tem jeito. Nós estamos vendo aí a nossa pequenez e a nossa impotência diante dessa força toda. Kardec faz um comentário a essa resposta dizendo que as regiões, que a ciência nos seus trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, no estudo das irrigações, das condições higiênicas e dos meios de neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres, tem demonstrado muito êxito nisso tudo aí, Que não fará o homem, diz Kardec, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento a uma verdadeira caridade. Há uma outra pergunta que eu não coloquei aqui, que Kardec faz a respeito das mortes, mas não morrem tantos inocentes? Mas flagelo destruidor não tem como objetivo levar os culpados. Que culpado? Que culpado? Não tem culpado. Tem parcela de responsabilidade em todos nós. Nós não podemos ficar comparando isso aí. Isso é o fim dos tempos, é o fim do mundo. É a época da separação dos bodes e das ovelhas, dando a impressão que os maus estão sendo arrebatados da terra e que nós somos os bonzinhos e os premiados porque ficamos aqui. Não é isso.